Meus amigos, sejam mais uma vez bem-vindos ao canal. Se você ainda não é inscrito, por gentileza, inscreva-se clicando nessa marca d'água que aparece aqui no canto inferior direito do vídeo, porque ter um número maior de inscritos, um número maior de likes, etc., nos ajuda a que o canal apresente os nossos vídeos para um número maior de pessoas, e com isso então você estará nos ajudando a divulgar cada vez mais e melhor a maravilhosa doutrina dos Espíritos. Nós estamos aqui então com o quinto vídeo, dedicado a trazer para vocês excertos acompanhados aí de análise, interpretação, comentários, quando for o caso, do livro Arigó, o cirurgião da faca enferrujada, de John G. Fuller. Recomendamos ainda que vocês não deixem de assistir aqui no canal os excertos com comentários e análise, etc., do livro Arigó, a Vida, Mediunidade e Martírio, e também do livro Cirurgias Espirituais de Zé Arigó, tá certo? Basta buscar aqui no canal, você vai encontrar com facilidade. Mas enfim, essa altura estamos na página 118 e o autor nos relata como que o presidente Juscelino Kubitschek teve contato com o Arigó com as suas curas. Kubitschek naturalmente já ouvira falar de Arigó, praticamente todos no Brasil já tinham ouvido falar dele. Mas naquele dia em Congonhas do Campo, quando observou Arigó em ação, ficou estarrecido. O próprio Juscelino esteve, onde Arigó atendia e o observou em ação. E mais tarde, referindo-se ao assunto, ele comentou: "Não compreendo. Já ouvira falar de sua fama fantástica por muitas pessoas eminentes que contaram-me o que ele havia feito por elas. Mas sendo eu mesmo um médico e cirurgião, achei que era tão extraordinário que não encontrei palavras para expressar-me. O povo sentia fé por Arigó e ninguém podia evitar isso. Ele era um deus." Kubitschek ficou tão impressionado que ele e a esposa aceitaram o convite de Arigó, que Arigó lhes fez para almoçarem em sua casa. A Arlete, como sempre, estava de bobs. A Arlete, a esposa de Arigó, estava de bobs nos cabelos. Aliás, era assim que costumava apresentar-se sempre, e serviu uma refeição frugal. Kubitschek e Arigó, naquele dia, iniciaram uma amizade que durou anos e que se tornou decisiva para o primeiro, quando uma de suas filhas teve que ser levada aos Estados Unidos para submeter-se a uma operação da coluna vertebral, em consequência de uma deformação. A operação foi tão melindrosa que a moça teve que permanecer completamente imóvel durante meses. E segundo as próprias palavras de Kubitschek, enfim, as palavras agora do presidente, e segundo as próprias palavras de Kubitschek, é por causa disso, ao regressar ao Rio, estava com 2 pedras enormes no rim. Minha esposa, muito nervosa, pois esta complicação podia originar uma situação que talvez fosse fatal, perguntou-me se eu não poderia pedir a Arigó que viesse ao Rio a fim de fazer alguma coisa por nossa filha. Concordei e telefonei para ele. Contei-lhe que nossa filha estava muito doente, mas não lhe disse do que se tratava. De Congonhas do Campo ao Rio demora-se horas, mas logo na tarde seguinte ele chegava à nossa casa e, sem sequer dar-me uma chance para contar-lhe o que ocorria, entregou-me uma receita escrita num pedaço de papel qualquer. Sendo médico, compreendi imediatamente que se tratava de um remédio específico para eliminar as pedras. Mas como poderia ele ter adivinhado o que estava acontecendo com ela? Como não exercesse minha profissão há algum tempo, levei-o ao meu médico para que a examinasse. Ele me disse que não a considerava muito eficiente, mas que não haveria nenhum mal em experimentar. As receitas de Arigó eram conhecidas por terem um efeito que ultrapassava seus próprios limites. Ela tomou o remédio e ficou completamente curada. Daquele dia em diante, o presidente Kubitschek e a esposa desviavam seu caminho frequentemente só para passarem em Congonhas e fazerem uma visita informal a Arigó. Ofereceram-lhe uma pulseira relógio de ouro maciço, mas Arigó recusou bruscamente, explicando que não podia aceitar nenhum presente ou dinheiro. Mais adiante, se referindo aqui já ao processo processo que Arigó sofria, por, enfim, exercício legal da medicina, etc.
E foi somente depois que o Dr. Carlos Cruz, aquele dentista aquele dentista de Belo Horizonte, cuja cunhada fora operada com sucesso de um câncer no fígado, testemunhou a favor de Arigó e o inspetor resolveu seguir uma estratégia. Muitos dos que tinham sido salvos por Arigó, após um prognóstico fatal, estavam mais do que ansiosos para testemunhar a favor dele, e era justamente nestas testemunhas da defesa que a verdadeira prova contra ele podia ser formulada. Então, esclarecendo, né? Insuflados aí pela igreja, enfim, pela associação médica, etc., terminou, né, sendo instaurado um processo criminal contra Arigó. Na verdade, foram dois, né? Mas, enfim, isso aqui é um deles. E acontece que a acusação, né, quem efetuava a investigação e que pretendia acusar Arigó, enfrentava a seguinte dificuldade. Eles não conseguiam encontrar ninguém, até porque não havia, que testemunhasse uma coisa ou duas coisas, né? Ou que Arigó houvera recebido pagamento pelas suas curas, não havia quem testemunhasse isso, até porque não ocorrera, e até porque não ocorrera também não havia quem testemunhasse que houvera sido prejudicado pelas cirurgias ou por algumas das receitas ministradas por Arigó, né? Mas aí, então, eles decidiram o quê? As pessoas que iam lá de boa fé testemunhar a favor de Arigó, entendendo que o estavam ajudando, né? Não, eu estive lá, ele me cirurgiou, ele me deu um remédio, eu fiquei curado, foi muito bom, etc. Né? Essas pessoas que iam para testemunhar a favor dele, achando que o estavam ajudando, né? Essas pessoas, então, que queriam o mal de Arigó, começaram a usar esses testemunhos das pessoas que na verdade foram curadas como uma prova de que ele realmente houvera exercido, né, ilegalmente a medicina. Enfim, uma artimanha, né, policial, jurídica, etc., a fim de, enfim, enredar Arigó, né, no processo realmente que se movia contra ele, né. Já mais adiante, estamos agora na página 129, era óbvio que tanto o juiz quanto o promotor emocionalmente estavam do lado da igreja e dos adversários políticos de Arigó. A única coisa que parecia detê-los era o medo de um escândalo público, né? Então, o promotor, o juiz, estava todo mundo ali, né, nesse processo. Lembrar que foram dois, mas enfim, nesse processo todo mundo, né, na verdade, a favor da igreja, etc. Enfim, querendo, né, realmente atingir Arigó da maneira que fosse possível. Mas, né, sabendo de sua popularidade, na verdade, nessa altura, a popularidade no Brasil inteiro e mesmo fora do Brasil, mas enfim, sabendo de sua grande popularidade na cidade, né, enfim, sabendo da simpatia tremenda, da verdadeira adoração que muitas pessoas tinham por ele, eles temiam então de desagradar a população e terminarem criando aí uma revolta popular, né? Mas enfim, enquanto o advogado da defesa, Dr. Figueiredo, refletia e trabalhava estrategicamente, a promotoria arranjava mais pregos para o caixão de Arigó. Dr. Figueiredo conseguira trazer de Belo Horizonte um juiz que seria uma testemunha excelente. Era um defensor ardente de Arigó e não somente afirmaria que ele nunca recebera dinheiro, mas que seu trabalho forçosamente originava-se de algum poder superior, independente de sua vontade, para que pudesse obter os resultados inacreditáveis que já demonstrara. O Dr. Figueiredo também conseguiu o apoio do Dr. João Ranulfo de Melo, médico de Congonhas do Campo, que daria seu testemunho a respeito do caso incrível do cisto ovariano e das operações de catarata que presenciara. Afirmaria simplesmente que elas nunca poderiam ter sido efetuadas por um ser humano comum e que o tribunal estava defrontando-se com acontecimentos que eram manifestamente sobrenaturais. Mas enfim, como já dissemos, quer dizer, um tanto espertalhonamente, né? Na verdade, a acusação terminaria tomando muito desses relatos para usá-los contra Arigó, né? Mais adiante, um outro excerto. Um dos novos sucessos de Arigó surgiu com o que ocorreu ao primeiro filho do cantor, Roberto Carlos. Ele era a coqueluche do Brasil inteiro, rivalizando, se não excedendo a popularidade dos Beatles no país. Se tivesse posto em votação quais as figuras mais populares no Brasil, certamente os três eleitos seriam Pelé, o rei do futebol internacionalmente conhecido, Juscelino Kubitschek e Roberto Carlos, com Arigó concorrendo em quarto lugar. O filho de Roberto Carlos nascera com um glaucoma, uma doença caracterizada pela dureza do olho em consequência do aumento da tensão ocular,
a qual pode acarretar perturbações visuais transitórias ou definitivas. Roberto Carlos e a esposa levaram imediatamente a criança para consultar os especialistas da Europa, os quais diagnosticaram o caso como incurável. Ao voltar para o Brasil, Roberto Carlos fretou um avião e voou para Lafayette, dirigindo-se de carro para Congonhas. Os detalhes sobre a cirurgia realizada por Arigó não foram divulgados, mas dentro de poucos dias o menino começou a enxergar. Daquele dia em diante, o cantor tornou-se amigo íntimo de Arigó e aquele acontecimento serviu para atrair ainda mais a atenção do país inteiro, né? E para atrair ainda mais, por certo, a antipatia, o despeito, etc., daqueles que não queriam bem a Arigó. Né? Mas enfim, só para ilustrar um caso a mais de cura, né? E nesse caso um caso efetuado com uma pessoa famosa, etc., o que evidentemente aumentava, né, a popularidade de Arigó no país, né? E também o despeito, é claro, dos invejosos, daqueles que não gostavam de Arigó. Né? Nessa altura estamos aqui no comecinho do capítulo 8, página 158. Arigó e Arlete, naquela noite, mal sabiam da multidão que estava reunida à frente de sua casa. O povo permanecia tranquilo e em ordem, mantendo-se tão quieto que até parecia um mau agouro. Somente o murmúrio das orações entre a multidão formada por centenas de pessoas indicou a Arigó que ali se encontravam. Ao avistá-lo, o povo animou-se. Ainda não se via nenhum sinal do carro da polícia. O autor aqui está descrevendo a noite em que, após finalizado, enfim, o segundo processo ao qual ele respondera e tendo sido condenado, Arigó, no caso, estava, enfim, em vias, né, faltando ali minutos, enfim, para ser preso. Na delegacia reinava a mais profunda tristeza. Nenhum dos soldados queria levar Arigó para a prisão de Lafayette e tampouco o delegado queria dar a ordem. E o chefe de polícia de Minas Gerais também não desejava dirigir o carro no meio da multidão. Tanto os oficiais locais como os estaduais tentavam encontrar uma resposta para aquilo. Nenhum deles desejava realmente que Arigó fosse para a prisão, a não ser as autoridades que haviam decretado. E assim o tempo foi passando até o anoitecer. Arigó estava ficando impaciente. Finalmente atravessou a sala e abraçou Arlete, dirigindo-se em seguida para a porta da casa. Um clamor intenso subiu daquela multidão. Ele pediu para que todos se mantivessem calmos, em ordem e que rezassem. Dirigiu-se para seu jipe e, guiando bem devagar pela rua apinhada, foi para a delegacia. Acanhado, o chefe de polícia contou-lhe o dilema com o qual se deparava. Arigó respondeu que não havia nenhum problema, ele mesmo iria dirigindo até a prisão em Lafayette. O chefe de polícia concordou, considerando que com todo aquele povo seria a melhor ideia. Na estrada para Lafayette, o jipe de Arigó foi seguido por uma caravana de simpatizantes e por trás dela apenas uma viatura da polícia seguia cautelosamente com seus ocupantes indecisos e meio amedrontados com aquela multidão. Era realmente um panorama estranho a enorme cauda de dragão formada pelo colorido variado de carros e caminhões que se comprimiam entre o jipe de Arigó à frente e a viatura policial fechando aquele desfile. O ambiente tornou-se quase carnavalesco quando os carros começaram a buzinar. A cacofonia dos sons era ensurdecedora, mas a polícia estava impotente. Então veja-se, né? Arigó já condenado, etc. O delegado não queria prendê-lo, os soldados não queriam pegá-lo, enfim. Ele terminou tendo que ir com o próprio carro até a cidade de Lafayette, Presidente Lafayette, cidade vizinha, visto que em Congonhas do Campo não havia cadeia. Né? Na prisão, Arigó foi recebido pelo diretor quase como se se tratasse da visita de um dignatário eminente. O carro da polícia avançando saiu de trás da caravana para entregar ao diretor os documentos oficiais, mas naquela confusão tinham sido esquecidos em Congonhas. A multidão começou a rir e os policiais tiveram que voltar para buscá-los. Arigó também ria com os outros. O diretor insistiu, dizendo que seria melhor para ele cumprir a pena num hotel da cidade, sob a custódia da polícia. Arigó não quis aceitar esta proposta. Fora condenado à prisão e ficaria preso. O diretor quase chegou a suplicar-lhe que reconsiderasse aquela decisão, mas Arigó continuou recusando. A prisão era úmida, feia, quase desmoronando. Algumas das celas davam diretamente para um beco situado ao lado do edifício. Arigó foi levado para uma delas. O diretor pegou uma chave de bronze grande e muito antiga, abriu a porta que rangeu
nos gonzos de ferro. A multidão comprimia-se, tanto naquele beco, parecendo nem poder respirar. Alguém começou a rezar o Padre Nosso e os outros acompanharam. Ao terminarem, Arigó falou. Disse-lhes que não deviam nutrir nenhum rancor nem contra os guardas da prisão, nem contra a polícia. Estavam apenas cumprindo a obrigação que lhes competia. Prometeu-lhes que brevemente seria solto, porque seus advogados iriam recorrer imediatamente. Aos poucos a multidão foi dispersando-se e voltaram todos para Congonhas do Campo. O diretor estava a ponto de chorar, dizendo a Arigó o quanto lhe custava cumprir com sua obrigação, achando-a detestável. O soldado, que era o guarda da noite, disse a mesma coisa. Arigó abençoou ambos e eles saíram, e então ele deitou-se naquele catre de madeira e orou. Enfim, só mesmo as autoridades que o condenaram, né, desejavam, afinal, enfim, entendiam, né, que ele deveria ser preso. Ninguém mais. Né? A polícia não queria prendê-lo, o delegado não queria prendê-lo, enfim, realmente uma situação sui generis. Né? Essa altura, estamos no começo do capítulo 9, 174, Arigó, a essa altura, já houvera sido solto. Né? Com Arigó solto, Dr. Pularich e seu grupo de cientistas americanos renovaram seus esforços a fim de organizar a expedição para o Brasil. Teriam ainda que movimentar-se com todo cuidado para evitar despertar uma atenção excessiva sobre o trabalho de Arigó, agora reiniciado. Pularich fez várias investigações preliminares, incluindo o contato contínuo com muitos médicos brasileiros simpatizantes de Arigó e que desejavam o apoio suplementar daquela pesquisa norte-americana. Ao saber que o antigo presidente Juscelino Kubitschek estava residindo em Nova York, tendo sido afastado do Brasil devido ao regime implantado pelo presidente Castelo Branco, Dr. Pularich e Maria Trin, sua intérprete, fizeram-lhe uma visita em seu escritório à Rua 57, em Manhattan. Quer dizer, o Juscelino estava no exílio, né? E o Dr. Pularich, então, antes de vir ao Brasil, pesquisar Arigó, foi encontrar-se com o Juscelino. Estavam interessados em qualquer informação valiosa que ele pudesse dar-lhe. Kubitschek cumprimentou-os cordialmente e confirmou sua amizade e a experiência pessoal com Arigó. Disse-lhes que nunca o teria perdoado se não estivesse a par de seus poderes extraordinários ou se tivesse recebido alguma informação sobre ele ter prejudicado algum de seus pacientes. Julgava que um programa relativo a uma pesquisa médica intensa não somente era desejável, mas urgente. Encorajados com aquela declaração de um brasileiro que não apenas era um médico, mas também um estadista, a comissão médica para estudar o caso Arigó, conforme o grupo da Essential Research Associates era chamado, entrou em contato com vários médicos brasileiros quanto ao melhor método de aproximação e a sincronização da expedição. Estes sugeriram que esperassem um pouco até terem explorado as condições atuais do trabalho de Arigó, uma vez que estava solto e não tendo mais preocupações com assuntos legais. Em julho de 1966, cerca de 8 meses após ter sido solto, os médicos no Brasil avisaram que Arigó voltara à sua antiga rotina e que ele faria tudo o que fosse possível para cooperar com os pesquisadores americanos. Mas ele havia sugerido que Pularich viesse sozinho para um exame preliminar, fazendo isto o mais disfarçadamente possível, a fim de evitar hostilidades por parte da Associação de Medicina. Né? Então nós temos aqui os preâmbulos, digamos assim, do que antecedeu a vinda, né, do Dr. Pularich, depois na sua equipe também com o Dr. Belk e outros mais, que já comentamos aqui, né, nos vídeos anteriores sobre esse livro. Uma equipe americana, enfim, de pesquisadores altamente gabaritados, né, e que já se interessavam há algum tempo por questões referentes ao parapsiquismo, e que vieram ao Brasil e que fizeram, pode-se dizer, a única pesquisa realmente científica, né, de nível realizada com Arigó. Fizeram várias filmagens, fizeram, né, uns tantos exames em Arigó, né, quando ele estava, digamos, né, apenas Arigó e também quando o Dr. Fritz estava incorporado, enfim. Inclusive no livro, nos excertos, um comentário sobre o livro Cirurgia Espiritual de José Arigó, né, no sexto vídeo, sexto e último vídeo, um relato de um aspecto interessante dessas pesquisas que eles realizaram, tá certo? Vale a pena assistir. Mas enfim, não fora essa equipe americana
né, não fora essa equipe americana, infelizmente, não se teria, em verdade, muito mais, né, do que algumas filmagens, como, por exemplo, né, do jornalista Jorge Rizzini, né, mas no caso o Rizzini fez um filme, né, que é importante, né, para fim de registro, etc. Mas a equipe do Dr. Purarish, no caso, fez realmente uma pesquisa científica, né, investigando cientificamente, realizando uns tantos exames no próprio Arigó. E realmente, infelizmente, foi praticamente a única pesquisa científica realizada, né. É uma lástima que durante mais de 20 anos os acadêmicos do Brasil não tenham se interessado por um homem que trazia, né, a lume fenômenos tão extraordinários quanto Arigó trouxe. Bom, já mais adiante, no começo do capítulo 10, no momento em que a imprensa chegou, a imprensa tomou ciência, né, que os pesquisadores aqui estavam para investigar, etc., e evidentemente foram atrás, né, de obter informações, obter suas matérias, etc. No momento em que a imprensa chegou, as condições para um estudo científico tornaram-se praticamente insustentáveis. Para qualquer lugar que se fosse, havia sempre um repórter ou um cameraman para arrancar qualquer informação a respeito daquele estudo tão importante sobre Arigó. Os cabeçalhos a respeito dele e dos norte-americanos irromperam pelo país inteiro. Os médicos americanos interessados apenas em seu trabalho de pesquisas praticamente não conseguiam continuar o projeto naquela situação carnavalesca. Arigó pediu aos jornalistas que evitassem qualquer cobertura, mas não foi ouvido. Purarish pediu uma entrevista coletiva com jornalistas. Explicou o quanto aquela publicidade podia ser prejudicial não só para a expedição, mas para Arigó. Muitos dos pacientes queriam permanecer no anonimato, mas seus retratos foram publicados nas primeiras páginas e espalhados pelo país. E porque nenhum dos médicos americanos desejasse qualquer espécie de publicidade nos jornais médicos sobre o que estavam fazendo, a não ser posteriormente, Purarish não forneceria à imprensa nenhuma informação sobre a identidade do grupo e dos métodos empregados. E a entrevista resultou no ressentimento por parte dos repórteres que classificaram a expedição como os norte-americanos misteriosos e continuaram a atormentar os pacientes à procura de qualquer informação que pudessem arrancar. É evidente que Arigó recusou-se a fazer outras operações, tendo aqueles homens da propaganda ao seu redor. Então a imprensa, né, enfim, naquele espírito meio de urubu, como sempre, né, tentando obter declarações, fotos, isso e aquilo, terminou complicando, né, dificultando a realização do trabalho de pesquisa da equipe americana. Quer dizer, o país, além de não ajudar, né, através da sua comunidade acadêmica, ainda atrapalhou, né, através da sua imprensa. Realmente. O jornal que provocou todo o desastre naqueles acontecimentos foi O Dia, de 27 de maio de 1968, sendo ele um jornal de grande circulação no Brasil. O título da reportagem era o seguinte, veja-se o sensacionalismo, né? Americanos planejando levar o médium para os Estados Unidos. O público clama contra isso. A história relatava que toda a cidade de Congonhas do Campo estava alvoroçada devido às notícias de que Arigó talvez aceitasse o convite dos norte-americanos para ir aos Estados Unidos a fim de submeter-se a uma pesquisa especializada. Bom, mas se ele aceitasse isso, que bom que não seria, né? Que bom que não seria. Mas enfim, não é que a população realmente estivesse alvoroçada por conta disso, a imprensa que estava em busca de sensacionalismo. Uma verdadeira multidão dirigiu-se ao centro espírita e Arigó foi obrigado a sair, dirigindo-se a ela. Afirmou ao povo que não tinha intenções de sair de Congonhas, que continuaria com seu povo e prosseguiria em seu trabalho. Esta declaração aliviou um pouco a pressão sobre ele, mas enviaram uma petição à Câmara para que fosse organizada uma comissão especial a fim de defender Arigó dos estrangeiros e evitar que ele saísse do país. Quer dizer, a população, na verdade, insuflada agora, né, pela imprensa, realmente ficou aí sim preocupada, né? E sem entender, na verdade, do que se tratava aquilo. Quer dizer, mas se Arigó houvesse realmente ido para os Estados Unidos com a equipe do Dr. Purarish e lá pudesse realizar, né, os seus feitos e ser cientificamente investigado, que bom que não seria, né? Que bom que não teria sido. O próprio Arigó, na verdade, desejava isso, porque afinal ele queria conhecer, entender, né, o que se passava com ele, né? E só uma pesquisa realmente científica que poderia dar conta disso, né? Bom, nos Estados Unidos, os planejadores do grupo da Essential Research estavam tomando forma definida para um estudo em conjunto com os médicos brasileiros. Em setembro de 1969, o Dr. Cortes embarcou para o Brasil
como uma sentinela avançada para coordenar os preparativos. Como estivesse só, a imprensa não interferiu e ele foi capaz de colher maiores informações. Um caso pareceu-lhe especialmente dramático. Tratava-se da condessa Pamela de Maigret, uma geóloga enérgica e ousada de Filadélfia, que fora atraída por uma mina de diamantes nas montanhas de Minas Gerais, às margens do rio Jequitinhonha. Aquele era um projeto de grande proporção, incluindo equipamento pesado e draga de sucção. Ia progredindo moderadamente. Frequentemente, ela ia de carro do Rio para Belo Horizonte, dirigindo-se para seu acampamento longínquo, com Jacques Riffaut à testa dos interesses das grandes minas de ferro e minérios naquela região, pertencentes a um grupo belga e francês conhecido como Schneider Group. O motorista de Riffaut, Juvenal, era um mulato de meia idade, um brasileiro robusto, atarracado, com um rosto de feições bem marcadas e enérgicas. Ele tinha sido muito gordo, mas de repente começou a perder peso numa proporção alarmante. Em cada uma das viagens parecia mais doente. Finalmente foi convencido por Pamela e Riffaut que deveria ir para um hospital no Rio a fim de ser examinado. As radiografias demonstraram um caso avançado de câncer do estômago. Sendo um empregado da Schneider Company, tinha direito a ser operado e permanecer no hospital, mas recusou categoricamente. Alegou que tinha uma esposa e 6 filhos e tinha certeza que morreria na operação. Os médicos no hospital ficaram irritados com a sua teimosia, mas o prognóstico deles era ser o caso fatal, apesar da operação. Pouco tempo depois disso, estando em Belo Horizonte, Juvenal pediu a Riffaut que lhe desse alguns dias de férias. Gostaria de consultar um curandeiro em Congonhas do Campo. Ele era um homem pragmático, mas quando soubera que estava para morrer, simplesmente sentiu-se na obrigação de tentar qualquer coisa para escapar. Bom, sem examiná-lo, Arigó deu-lhe uma receita dizendo-lhe que tomasse o remédio e voltasse no dia seguinte. Juvenal seguiu as instruções e apressou-se a voltar na manhã do outro dia. Arigó levou-o para aquela salinha, no momento quase vazia, por trás daquela onde habitualmente trabalhava. Deitou-o naquela porta de madeira, colocada sobre cavaletes. Em seguida, começou a apertar seu estômago com ambas as mãos. Juvenal não sentia dor, apenas uma sensação daquela pressão e um mal-estar. Arigó, com todo o seu peso, continuou a fazer pressão e ele tinha a impressão de que o estômago iria encostar na coluna vertebral. De repente, o estômago estourou, tal qual uma rolha de champanhe, fazendo um ruído perfeitamente audível. Houve sangramento, porém não hemorragia. Arigó, então, enfiou as mãos na parte superior do estômago, dali retirando uma grande quantidade do que Juvenal descreveu como sendo coisas sangrentas. Arigó não usara nenhum instrumento, o homem sentiu-se apreensivo, porém não tinha nenhuma dor. Quando Arigó tirou as mãos, a abertura fechou instantaneamente, sem precisar de pontos. Mais uma vez a descrição desse fenômeno, né? Que as incisões realizadas, enfim, os cortes ou como fosse, cicatrizavam instantaneamente, mesmo sem sutura. Né? Juvenal sentiu-se fraco e trêmulo, mas foi capaz de levantar-se e sair andando. No dia seguinte, foi guiando até o local da mina, passando por estradas bastante esburacadas. Riffaut e Pamela ficaram boquiabertos quando ele lhes contou aquela história. Ela ia contra todos os preceitos da ciência médica e pensaram sinceramente que estivesse fantasiando. Não se via nem o mínimo sinal sobre a pele do estômago e, logicamente, nenhuma cicatriz, mas continuaram incrédulos. Passaram-se meses, Juvenal recobrou-se aos poucos e sua saúde parecia estar melhorando. Começou a engordar rapidamente e Riffaut sentindo-se agora curioso, convenceu-o a tirar novas radiografias que seriam pagas pela companhia. Elas não demonstraram nada de anormal. O homem restabeleceu-se completamente. Enfim, mais um caso espantoso, né, testemunhado aí por estrangeiros que trabalhavam numa mineradora, etc. Dando conta, né, de mais uma cura realmente fenomenal, enfim, que Arigó realizara. Mais adiante, já próximo aqui do fim do livro, página 224, naquela manhã bem cedo, José Timóteo, o motorista do departamento de estradas de rodagem, tinha pegado João Felicido, tesoureiro do mesmo departamento, levando-o do Rio a Belo Horizonte, como costumava fazer. Tinha saído do Rio ainda de madrugada. A viagem transcorrera agradavelmente até chegarem em Lafayette. Naquela região, a tempestade havia se desencadeado com toda a sua fúria, dificultando a visibilidade e transformando a estrada tortuosa num verdadeiro sabão. Chegaram a Lafayette depois do meio-dia e decidiram continuar.
Timóteo conhecia bem as estradas, fazia parte de seu ofício. À tarde, um grupo de umas 50 pessoas abrigadas sob jornais e guarda-chuvas já estava reunido em frente ao Centro Espírita de Arigó para a sessão que deveria iniciar-se às 3 horas. Embora tendo que esperar pela volta de Arigó depois daquela hora, queriam garantir seus lugares na fila. Alguns depositavam nele suas últimas esperanças e tinham vindo de muito longe. Havia 2 moças estrangeiras, uma da Espanha e a outra do Chile. Um pouco depois do meio-dia, Arigó decidiu que a tempestade amainara o suficiente para que partissem. Desde a véspera, sentia-se mais animado, após ter distribuído os presentes para os pobres. Beijou Arlete carinhosamente, passou a mão pela cabeça de Tarcésio, descabelando seus cabelos pretos, e dirigiu-se com o Ribeiro para o Opala. Esperando o trem na estação, encontrava-se um médico brasileiro muito conhecido que estava embarcando para o Rio após ter feito aquela viagem a Congonhas para tentar obter uma explicação a respeito daquele homem tão falado e seu trabalho. Viu quando o Opala fez a curva perto da casa de Arigó. Este era quem o dirigia, observou o médico, e encostou-se na calçada da estação para falar 1 minuto com ele. E depois de cumprimentá-lo alegremente, perguntou: "Conseguiu todas as explicações que queria?" Arigó perguntou ao médico, né? O médico sorriu e respondeu: "Se algum dia eu puder explicar o que você é, serei um gênio. Gostei muito de sua festinha de ontem." Ele referia-se à reunião da véspera, quando Arigó distribuíra as roupas e brinquedos. Nenhuma criança saíra sem seu pacote. Era algo que Arigó costumava fazer, geralmente nos finais de ano, né? Distribuir presentes para os pobres da cidade, mas nesse ano em particular deixara para o começo de janeiro do ano seguinte. "Pois fico muito feliz mesmo", retrucou Arigó. "Adoro ver os rostos das crianças. Tudo saiu muito bem." Dirigindo-se para Lafayette, o picape do Departamento de Estradas de Rodagem estava tendo dificuldades em fazer as curvas naquela chuva pesada. As estradas no Brasil têm marcos pequenos com a indicação dos quilômetros. Na BR-135, quilômetro 370, Timóteo diminuiu um pouco a velocidade, relanceando os olhos pelas curvas implacáveis. No momento em que alcançava o quilômetro 373, a chuva diminuíra novamente e ele acelerou a marcha. O marco indicando o quilômetro 374 ficava a uns 3 quilômetros do posto aonde Arigó parara. O autor aqui está narrando pouco a pouco, né, o acidente que vai terminar vitimando Arigó, né, a saída de Arigó de Congonhas e a ida para Congonhas, né, de um outro veículo com o qual ele sofrerá o acidente. Né. O picape aproximava-se do quilômetro 374 e já estava para chegar naquela curva quando Timóteo avistou um carro azul que, atravessando a estrada, vinha diretamente em sua direção. Não estava propriamente derrapando, mas sim atravessando a estrada. Ao lado desta havia um precipício com uma profundidade de uns 400 pés. Não havia nenhuma possibilidade dele tirar o picape da estrada para evitar que o carro azul viesse em cima dele. Ela estava demasiadamente escorregadia para que brecasse de repente. Em todo caso, pôs o pé no freio e naquele momento os 2 veículos chocaram-se violentamente. Verificou-se um ruído metálico tão forte que foi ouvido a mais de 1 quilômetro de distância. Um silêncio profundo caiu sobre os 2 carros. Enfim, foi o que aconteceu, né? O acidente que terminou vitimando Arigó. Né? As pessoas provenientes de todas as partes dirigiram-se para a cidade. Um desfile de aviões sobrevoou Lafayette. A imprensa estava em todos os lugares. Ônibus especiais iam chegando e desta vez não traziam pacientes, mas sim pessoas enlutadas. O corpo despedaçado de Arigó jazia num caixão dentro de uma casa. Arlete permaneceu ao lado dele, contemplando-o com os olhos secos, insensível. Roberto Carlos, com seus cabelos longos e esvoaçantes, chegou com a esposa. Estava vestido com um blue jeans de botas e sobre a camisa via-se um medalhão com a imagem de Jesus Cristo. Conseguiu abrir caminho na multidão auxiliado pela polícia. Abraçou Arlete e beijou suas mãos, dizendo-lhe: "Meu filho pode ver graças a Arigó." E voltando-se para o caixão, murmurou: "Estou aqui, Arigó." Não houve missa, nem música, nenhuma cerimônia. Não se conseguia contar as pessoas que desfilaram à frente do caixão, saindo em silêncio para a rua, dando a impressão de um gigantesco tapete movendo-se por trás do féretro. Alguns disseram que chegou a 15.000 pessoas, outros afirmaram ter sido 20.000. E alguém, ao observar aquela cena, comentou: "O ar está impregnado de silêncio."
Algumas pessoas carregaram o caixão colocando-o numa pequena carreta e o levaram para o tão amado Salão de Arigó. Depois carregaram pelas ruas pedregulhadas, levando-o até o cemitério. Lá, bem no alto, com as montanhas orlando o horizonte, 12 estátuas barrocas do Aleijadinho permaneciam qual guardiãs, algumas com as mãos estendidas apontando o vale na direção do cemitério. Um franciscano murmurou uma oração que mal foi ouvida. A multidão espalhou-se pelas vertentes verdes da colina, movendo-se tal qual um rebanho de ovelhas, voltando para a cidade. O que quer que fosse traduzido em palavras, o pensamento era o mesmo. Arigó já não existe mais. Um outro pensamento, uma frase de Arigó, não era pronunciada, mas tacitamente subentendida, porquanto seu corpo não pôde ser levado à igreja. Nosso Cristo é o mesmo. O resto não importa.